Então, o tema de hoje é sobre estabilidade gestacional no caso de contrato de experiência. Tem esse recurso de revista aqui de 12 páginas no total. Como sempre, vai ser uma análise bastante rápida, objetiva. Doutor Marcílio, sempre presente. Valeu aí, doutor. E tá, já vamos começar aqui na petição de encaminhamento, né? Foi um recurso interposto contra acórdão TRT da segunda região, lá em São Paulo. Encaminhamento normal, de praxe, para a presidência do TRT da segunda região, apesar de que no regimento interno do TRT, tanto da segunda quanto da 15ª região, lá em São Paulo, ambos, né, ficam em São Paulo, está previsto que quem vai fazer a análise da admissibilidade dos RR é a vice-presidência judicial, mas não tem problema colocar aqui que é para a presidência do TRT, ok? Identificação do processo, identificação das partes, não exige tanta formalidade assim. E aí, cuidado, eu lembro de um caso recente em que foi indicado o número de processo errado e nome das partes errado também. Aliás, só o nome da parte recorrida, da parte recorrente que estava certa, da parte recorrida estava errada. E aí a decisão foi no sentido de que esse erro de identificação tanto do número do processo quanto da parte recorrida inviabilizaria essa análise, beleza? E aí tem aqui identificação de recurso de revista, não é obrigatória a menção ao artigo 896 da CLT. A parte já indica aqui que vai alegar contrariedade à súmula 244 item 3 do TST e violação do artigo 496 da CLT. Transcreve aqui pra gente o trecho do acórdão do TRT, que é pertinente, e aí vamos ver o que o TRT disse. Foi até uma observação que eu fiz no curso ontem, na aula ao vivo do pessoal, é que é o seguinte, o trecho de pré-questionamento normalmente vai ser aquele que aparece depois de expressões como ao exame, pois bem, a análise, ou então esse julgamento aqui, né, nada a reformar nesse particular, ou então merece reforma a sentença. Isso aqui, em regra, costuma indicar que é onde vai começar o pré-questionamento. Não é sempre, mas seria um bom indício já. E aí vamos pegar aqui, olha só, teve esse trecho transcrito pela parte, não foi uma transcrição na íntegra então, só um parágrafo aqui, e olha o que a parte destacou. Exatamente a tese que vai direto para esse tema do pré-questionamento. Era o caso de uma empregada que foi contratada para contrato de experiência, e estava discutindo ali a existência do direito à estabilidade provisória, né, a garantia provisória de emprego. Então, o que está escrito aqui? A empregada gestante não tem direito à garantia provisória de emprego, prevista lá no artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, na hipótese de admissão por contrato a termo. Então, vamos ler o restante aqui da tese do TRT. Como bem asseverou a origem, a vara do trabalho, né, é o entendimento sedimentado no âmbito desse regional, TRT2, que fez essa tese jurídica prevalecente número 5 aqui, que a gestante, contratada por contrato a termo, não tem direito à garantia provisória, à estabilidade gestacional, né, lá desse artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT. Beleza. Nesse sentido, considerando isso aqui, no caso dos autos, eu destacaria essa parte aqui também, porque vai falar da questão específica dos autos, né? No caso dos autos, a contratação da reclamante deu-se na modalidade de experiência. Essa parte aqui é importante também, porque existem vários contratos por prazo determinado, várias modalidades, né? Então, para discutir certinho qual era o tipo de contrato, seria importante destacar essa parte aqui, essa expressão. Não tem problema, porque indicou um parágrafo aqui, é uma decisão sucinta, então a falta de negrito, de sublinhado aqui, não traria prejuízos à parte, mas eu destacaria. E aí, beleza. Reputo correta a sentença ao julgar improcedente os pedidos de reconhecimento de estabilidade gestante e indenização por danos morais. Beleza. E aqui é importante a gente saber que o TST tem entendimento de que, num tipo específico de contrato, não existe o direito à estabilidade gestacional. Qual que é esse tipo de contrato? Aquele por prazo, contrato de trabalho temporário, da Lei 6.019, que eu sempre repito aqui. Aquele caso em que a empregada pode ser contratada, por exemplo, para trabalhar no shopping, em razão do aumento de vendas no Natal, as trocas do Ano Novo, né?
questão de eventos específicos, de Páscoa, alguma necessidade de substituição de alguma gestante, ou então de uma empregada que está de licença, está de férias. Nesses casos de trabalho por prazo determinado, de contrato temporário, né? Não existe o direito à estabilidade gestacional. Por quê? Porque não existe aquela expectativa subjetiva de continuidade do contrato, né? Essa é a tese que prevalece lá no TST atualmente. E aí, ok, a parte destacou os trechos do acórdão do TRT aqui, então, e disse que existe contrariedade à súmula 244, item 3 do TST, que fala o quê? Que a empregada gestante vai ter direito à estabilidade provisória, sim, nos mesmos termos lá do artigo 10, inciso 2º, da linha B do ADCT, que o TRT falou que não incidia, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. A exceção é o contrato aquele contrato que a gente falou lá da Lei 6.019, né? De trabalho temporário. Destarte, restou claro que a decisão afronta diretamente, apontou novamente contrariedade à súmula, né? E ainda tal, violação do artigo 496 da CLT, que em suma autoriza a indenização estabilitária em vez da reintegração. Vamos ver o que diz esse artigo 496 da CLT. Não sei se dá para ver na tela aí, vou aumentar um pouquinho. Vou ficar um pouco. 496. Esse artigo vai falar isso aqui pra gente, olha só. Quando a reintegração, seria o caso de reintegração dependendo do tempo, né? Do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, quando as partes ficarem de mal ali, né? E não rolar a reintegração, de acordo com o entendimento do juízo, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação de reintegração em indenização devida nos termos do artigo seguinte. E aí vai ter as consequências dependendo do caso específico. Então, aquela questão, às vezes é empregado doméstico, existe um conflito ali, né? Não é uma pessoa jurídica. Nesses casos, se tiver uma euforia ali na audiência, uma briga entre as partes, acaba sendo desaconselhável ter essa reintegração. Então, a própria CLT autoriza o Tribunal do Trabalho a converter essa reintegração a uma indenização, beleza? Então, esse é outro fundamento aqui da parte recorrente. E aí vamos continuando. No presente caso, restou em conteste se tratar de empresa individual, onde a pessoa física, pessoa natural na verdade, se confundia com a pessoa jurídica. Era uma loja, aqui a empregadora, e aí era uma empresa individual. Então tinha esse conflito aí, né, entre a empregada e a empregadora, e aí o advogado da reclamante, da recorrente, falou, né, olha, com base nesse 496 da CLT, eu vou querer a indenização, porque não é indicada a reintegração. E aí veio falando que, genericamente, decisão recorrida afrontou diretamente o texto legal, pelo que autoriza o recebimento da presente medida. De novo, vem apontando aqui súmula 244, artigo 496 da CLT, repete, né? Está um pouco repetitivo esse recurso aqui, a gente vai passar bem rápido, a análise vai ser rápida hoje também, né? Só para a gente ver as partes em que houve acerto e alguns erros, que também teve erros aqui, certinho? E aí temos em que pede deferimento, beleza. Vamos lá para as razões do recurso de revista. Até então, até essa página 3, era só encaminhamento para o TRT. Vários trabalho de Guarujá, né? A origem, identificação das partes, número do processo, beleza, nada demais. Vem falando novamente, repetindo, súmula 244, item 3, artigo 496 da CLT, reitera aqui aqueles trechos do acórdão do TRT, certo? A gente não vai repetir, eu poderia até ter excluído essa parte aqui, começado direto nas razões do recurso de revista, mas por que eu não fiz isso? Porque senão a análise ia durar 10 minutos. Então, para enrolar um pouquinho vocês aqui, excepcionalmente hoje, eu tinha feito isso desde o começo, mas a gente não vai repetir agora, podem ficar tranquilos, beleza? Então tá, 244, item 3º.
Fala que houve diretamente contrariedade à literalidade dessa súmula. Repete 496 da CLT. Repete aquela alegação de que se trata de uma empresa individual que se confunde com a pessoa jurídica. Então, é autorizada o deferimento da indenização em vez da reintegração. E aí que eu já falo para vocês. Nesse trecho do acórdão que a parte colocou, não tem discussão nenhuma a respeito dessa questão do artigo 496 da CLT, né, da possibilidade de conversão da reintegração na indenização. Então existe falta de pré-questionamento aqui. Pode até ter sido decidido esse aspecto em outra parte do acórdão do TRT, só que não está nessa parte aqui que o recorrente transcreveu. Então a gente diria que ou não teve pré-questionamento, que analisaria o processo lá no TST e ia ver no acórdão, né, se teve ou não pré-questionamento, ou então uma alternativa é dizer que a parte não indicou o trecho do acórdão do TRT que indica esse pré-questionamento a respeito do artigo 496 da CLT. Certinho? Só houve o pré-questionamento em relação a essa súmula 244. E o TRT decidiu contrariamente a esse item 3 da súmula 244. Que tipo de transcendência que é esse? Bom, econômica? Não necessariamente, vai depender do critério subjetivo da turma. Transcendência social? É direito à estabilidade, né? Direito social previsto lá na Constituição Federal, poderia ser transcendência social. Transcendência política? Poderia ser transcendência política, porque o TRT contrariou o entendimento reiterado, sumulado, ainda por cima, do TST. Mas olha só, adiantando aqui, nesse caso aqui foi reconhecida a transcendência, quer ver, jurídica. Reconheceu a transcendência jurídica da questão e foi dado provimento a esse recurso. Vamos voltar aqui então para onde a gente estava. São 12 páginas, né? A gente já está na página 6, passando para 7. Então tá, recorrente vem esclarecendo que ajuizou a ação pedindo a indenização estabilitária. E aí vem falando outros aspectos aqui que não estão pré-questionados ou ao menos não estão indicados lá no trecho do acórdão apontado como aquele que possui pré-questionamento, né? Olha, mesmo diante das provas robustas que corroboraram as alegações prefaciais, o juiz de primeiro grau lá da vara do trabalho julgou o pleito improcedente. Ok. Inconformada, recorrente interpõe presente recurso de revista, requer o quê? Pedido de indenização estabilitária. Tá repetindo bastante coisas aqui, né? Breve exposição dos fatos. Item 16. Recorrente labutava para recorrido e foi demitida no curso de sua gestação, sendo que interpelada na audiência inaugural, optou em não retornar ao labor por razões óbvias, explicitadas nas razões finais e reiteradas no recurso ordinário. Novamente aqui, não tem, lá naquele trecho que a parte indicou, essa questão da discussão da possibilidade da reclamante negar ou não a reintegração. Tá? Já adiantando, o entendimento do TST é que, pelo menos o majoritário, é de que não tem problema nisso, da reclamante recusar a reintegração, ela tem essa faculdade, que ainda assim seria devida à estabilidade, à garantia da estabilidade gestacional, certo? Mas esse aspecto aqui não foi pré-questionado, ou pelo menos não consta lá naquele trecho do acórdão indicado pela parte. Seria incidência ou da súmula 297 do TST, que fala do pré-questionamento, ou o óbice do 896, parágrafo 1º A, inciso 1º da CLT, que vai exigir a transcrição desses trechos que demonstram o pré-questionamento da matéria. Vem falando que a sentença julgou improcedente, né? Não deferiu a indenização substitutiva. E aí vai pedir que a reforma, então, está atacando a decisão do TRT, de novo renovando violação do artigo 496 da CLT e contrariedade à súmula 244, item 3º do TST. Aí vem falando, olha, essa discussão aqui acaba ficando prejudicada, mas vamos ver qual que é a argumentação e ver onde que ela errou. Primeiramente, há de se destacar que a empresa recorrida é firma individual, da qual a recorrente, a empregada, tinha contato direto e permanente com o seu empregador. Então, por isso que ele vem pleiteando que essa indenização, dizendo que era, lá dos termos do 496, desaconselhável
a reintegração, queria a indenização substitutiva, então. E, portanto, resta caracterizada a afronta lá do 496 da CLT. Essa parte não está pré-questionada, novamente, né? Esta circunstância por si só era suficiente para rechaçar a possibilidade de reintegração da autora. Os motivos são óbvios: medo de represália, medo de ter sua gravidez interrompida devido a alguma conduta do reclamado. Poderia até ser verdade, mas não estava registrado, novamente, nos trechos do acórdão transcritos no recurso de revista. Embora tenha pleiteado em prefaciar sua reintegração, a autora justifica que a data da propositura se sentia bem ao frequentar o ambiente laboral. Contudo, após a citação do réu, né, vem falando que, olha, depois que a empregadora ficou sabendo que teve ação, a empregada ficou com medo. Por quê? Porque passou a receber ligações telefônicas, se sentia insegura, desconfortável. Como é que a gente no TST vai saber sobre isso? Não tem no acórdão, não está registrado e eu não fui ver, mas acredito que não seja uma premissa incontroversa. Então existem essas duas possibilidades: ou está registrado no acórdão ou é incontroverso. A gente vai constar, vai acreditar nesse fato assim, com base nesses dois cenários, certo? Só que não foi o caso aqui. Em conteste nos autos que a recorrente era a única empregada da loja. Em tese justificaria esse medo, né? Enfim. Pelo que havia a iminência da mesma ficar apenas na presença do réu no interior do estabelecimento. E este fato, aliado às ligações telefônicas recebidas, causaram medo na recorrente. Como que a gente no TST vai saber sobre isso se não for indo lá no acórdão do TRT direto? Aqui esse recurso não tem aquela característica que o pessoal fala do recurso de revista ser autossuficiente. A ideia é a gente no TST olhar para o recurso de revista, entender tudo o que aconteceu, ver se esses fatos aqui foram comprovados de acordo com a conclusão sobre os fatos e as provas feitas pelo regional, certo? Ou então teria que ir na petição inicial, na contestação, ver se teve confissão da reclamada, para ver se é um fato incontroverso. Notório independe de prova que a evolução de uma gravidez traz alterações na mulher, de ordem psíquica e emocional. Aí vem uma ladainha aqui, né? A pessoa tentando convencer o judiciário, né, que tem as questões, alterações hormonais, mas isso aqui não interfere em nada no entendimento jurídico da questão. Vem falando, olha, foi exatamente isso que aconteceu com a recorrente, mudança de hormônios, embora tenha requerido a reintegração lá na petição inicial, quando da realização da audiência inaugural, a mesma não se sentia mais segura a retornar ao seu antigo ambiente de trabalho, por causa daqueles motivos lá, porque teria recebido ligações, enfim, ligações ameaçadoras, né, da empregadora. Por esta razão, quando indagada pelo juiz da primeira instância sobre retornar ao labor, a apelante optou em não ser reintegrada ao quadro de empregados da reclamada por aplicação do artigo 496 da CLT, porque a situação da reintegração se mostrava incompatível. De novo, onde que está essa parte lá no acórdão do TRT? Essa discussão teria que ser feita lá no âmbito do regional e apresentada no recurso de revista. Renova, dizendo que a empresa é individual, a empregada poderia ter contato direto com o proprietário da reclamada, de novo a alegação das ameaças nas conversas telefônicas, né? Esses fatos por si só já demonstram ser incompatível o retorno, dada a iminência do assédio moral. Tá. E aí pede aqui a aplicação do artigo 496 da CLT, reconhecimento da estabilidade. Só que não teve pré-questionamento da aplicação desse dispositivo aqui. Pelo menos não na parte que foi transcrita no recurso de revista. Aí beleza, então essa análise acaba sendo prejudicada. E tanto que vamos ver aqui na decisão do TST, não foi conhecido por violação do 496 da CLT. Foi conhecido por contrariedade à súmula 244, item terceiro, que é o que é tratado aqui. Olha só, então basicamente na página 10, 11, vou ver se na 12 também. Se for pegar, na verdade, na prática, 2 páginas. Vamos ver aqui. Decisão regional atacada a 2 que a recorrente não faz jus
a estabilidade gestacional. Isso que é o que eu indico para o pessoal lá no curso, né? Abrir o tópico, falar da estabilidade gestacional, contrato de experiência, colocar no tópico aqui de preferência, não é obrigatório, mas de preferência, para já ir antecipando, né, que vai apontar essa contrariedade à súmula aqui no caso. Fazer um resuminho da tese do TRT, que também não é obrigatório, mas facilita a vida de quem vai analisar o processo no TST. E aí sintetizou aqui dizendo que recorrente não faz jus à estabilidade estacional, vez que estava sob a égide de contrato com tempo determinado. Na verdade, a modalidade de contrato de experiência. Aponta de forma bem objetiva contrariedade à súmula 244, transcreve o trecho do acórdão do TRT dizendo que essa estabilidade gestacional não é aplicável quando é um contrato a termo. Vem esclarecendo aqui, não, olha, deu-se na modalidade de experiência. Notadamente, essa decisão merece reformas que representa a afronta direta ao mandamento da súmula 244 do TST, como narrado acima. Portanto, um acórdão proferido pelo TRT da segunda região é passível de reforma e, por conseguinte, deverá ser concedida à autora a indenização por ocasião da supressão da estabilidade à gestante. Sendo assim, impugna a autora pela modificação do julgado proferido pelo juiz Acor. Então, olha só, essa argumentação aqui nem foi tão boa desse recurso de revista, mas pelo menos nem teve tanto cotejo analítico assim. Apontou violação direta, olha, a súmula diz A e o TRT disse B. Então, deve ser reformada a decisão, o acórdão do TRT, por contrariedade explícita expressa ao item 3º da súmula 244 do TST. O que importa, basicamente, então, é identificar esses trechos do acórdão do TRT de forma correta, apontar um fundamento jurídico válido e fazer esse cotejo mínimo, né, que eu tenho dúvidas se eu faria uma minuta dando provimento a esse recurso. Mas aqui no caso foi a 6ª turma do TST, optou por dar provimento. E aí depois tinha até um tópico aqui falando sobre os danos morais. E aí o que aconteceria nesse tópico? Ele não foi recebido pelo despacho de admissibilidade do TRT, se bem que a estabilidade gestacional foi indeferida, né? Foi julgado improcedente. E aí, o que seria o adequado aqui? Colocar o trecho do acórdão do TRT, que falaria sobre o direito ou não à indenização por danos morais. Nem que fosse assim, julgado improcedente o pedido de estabilidade gestacional, consequentemente é indevido o direito à indenização por danos morais. E não foi feito isso pela parte recorrente, né? Então, o recurso de revista não mereceria nem ser conhecido de fato aqui. E aí, o que aconteceu? Abriu o tópico, pediu a indenização por danos morais, só que não indicou o trecho que demonstra o pré-questionamento. Também, provavelmente, não tem nem fundamento jurídico, né? Não apontou violação do artigo 5º, incisos 5 ou 10, artigo 927, né, do Código Civil, por exemplo, nenhum dispositivo assim. Mas, o que importa pra gente? Foi ter acompanhado aqui como que a parte fez essa identificação dos trechos do acórdão do TRT, né, a indicação de fundamento jurídico correto, ou violação de dispositivo de lei federal ou da Constituição Federal, contrariedade à súmula do TST, poderia ser súmula, OJ, precedente normativo, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ou então divergência jurisprudencial. Poderia ser apenas um deles, obviamente, né? E aí é importante também a gente ter visto a importância, né, de ter uma matéria pré-questionada. Aqui a gente viu que não teve pré-questionamento a respeito do artigo 496 da CLT. É uma tese interessante também, mas na parte aqui que a parte recorrente transcreveu, não tinha essa discussão. Então, como a gente conversou, seria ou falta de pré-questionamento, ou então ou falta de pré-questionamento, ou falta de indicação de trecho desse acórdão que demonstra exatamente o pré-questionamento. Marcílio comentando aqui, tá parecendo argumento de recurso ordinário. É exatamente, Marcílio. Essa aqui fica a impressão mesmo. Mas, enfim, o recurso aqui
foi conhecido e foi provido. Ele é um pouco mais antigo, 9 de dezembro de 2020, que foi essa decisão, mas está valendo, não é tão antigo assim. Permanece esse entendimento no TST, certo? De que no caso de contrato por experiência, contrato de experiência, existe direito à estabilidade gestacional, sim. Certinho? E análise bem rápida, então, demorou menos de meia hora, né? E a gente vai fazer mais uma, então, na próxima semana e continuaremos assim. Depois aguarde sugestões de mais temas lá no Instagram. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima, então.